né? Então, bom dia, tudo muito tranquilo. A gente vai fazer 5 perguntas para você, mas você vai ter 30 minutos para discutir entre elas, tá? Qualquer momento que eu acho que você esteja se alongando muito, alguma questão que possa te prejudicar na sua entrevista, eu vou sinalizando para você sintetizar o seu pensamento, para que você dê conta de responder todas as perguntas, tá? Então, eu sou a Maria Isabela, fazendo a entrevista. O Eliseu vai nos acompanhar também. Em qualquer momento pode entrar alguém da educação, que os organizadores do credenciamento, né, para acompanhar a entrevista, tá? Então, não é permitido gravação de nenhum tipo de mídia, tá? Da nossa aqui mesmo oficial, e nenhum outro tipo de utilização nesse tipo de instituição que já vem responder as perguntas, ok? O microfone está desligado, eu já vi. A última frase que você falou, me desculpa, eu não consegui escutar. Eu escutei que você falou que pode entrar mais alguma pessoa, eu Isso. entendi, mas a última Opa, frase eu não ok. entendi. Em algum momento, ele não pode utilizar nenhum tipo de inteligência artificial, né, inteligência artificial para ajudar nas Sim, respostas, ok? sim, ok. A câmera ela precisa ficar aberta a qualquer momento. Se por um acaso você cair, a tua internet, a conexão cair, a gente vai ficar guardando aqui até o final dos 30 minutos, tá? Você retornar. Mas você vai continuar tendo apenas esse tempo para responder as perguntas, ok? Perfeito, perfeito. Então, antes de a gente iniciar aqui a contagem, eu gostaria que você falasse rapidamente, né, bem de forma resumida, um pouquinho da sua experiência profissional, né, e dos planos de gestão que você tem para essa, né, para esse cargo de direção que você está almejando. Tá? Tá, meu nome é Juliano Castro Gabriel, eu tenho 55 anos e alguns meses aí, quase 56. Eu estou diretor do Colégio Estadual Jardim Universitário desde a sua criação, então já fazem 11 anos que eu estou à frente dessa instituição de ensino. Eu sou formado em Química, licenciatura e bacharelado, e tenho pós-graduação em Gestão Escolar. Eu iniciei essa escola com 3 turmas apenas, e hoje eu tenho uma escola de 38 turmas e aproximadamente 1.200 alunos. O meu plano de ação, ele está baseado nas questões aí que foram solicitadas, né, em cima do edital, que é a melhoria da frequência. Eu acredito que a nossa frequência é uma frequência satisfatória. Eu analiso o BI todos os dias. Hoje eu tenho exatamente no turno da manhã 532 alunos presentes. Eu tenho 48 ausências hoje, que já foram comunicados aos pais. Também está baseado o meu plano de ação na melhoria de aprendizagem. Então, se a gente verificar os dados do término do primeiro trimestre do ano passado e o término do primeiro trimestre desse ano, a gente consegue ver que a gente teve uma evolução muito boa. A quantidade de alunos no nível abaixo de aprendizagem, do esperado, hoje é em torno de 2,7%. Então, a gente faz esse acompanhamento aí para conseguir, né, saber como que anda a escola. A redução do abandono escolar é praticamente zero hoje na nossa escola. Então, se vocês olharem os dados do final do ano passado, é quase zero o abandono escolar, e a gente pode falar ainda no aumento das taxas de aprovação. A nossa taxa de aprovação ela foi muito satisfatória o ano passado, e eu gostaria de ressaltar assim que o nosso compromisso é muito com a aprovação também para o vestibular. Então, o ano passado a gente conseguiu colocar 32 alunos na Universidade Estadual de Maringá. Então, acho que é um nível satisfatório para uma comunidade carente aqui do Fundinho de Sarandi, que fica na região metropolitana de Maringá. Sintetizando, é mais ou menos isso. Ok, muito obrigada. Vamos, então, companheiros de disciplina, sou de química também.
Então, Juliana, a partir de agora, eu vou iniciar o teu cronômetro, tá? E vou começar a fazer as perguntas, tá bom? Se eu precisar que, Perfeito. se precisar que repita, não tem problema, fique à vontade de pedir, tá bom? Tá bom. Desculpa, qual que é seu nome? Maria Isabel. Tá, o Eliseu eu escutei, você eu não tinha Ah, escutado. tá, Desculpa, desculpa. Maria Isabel. Acho que você deve ter falhado bem na hora de eu ter falado. Então, Tá tá bom. bom, Então, eu vou começar aqui, tá? Então, beleza. a primeira questão. Conte uma experiência em que você precisou articular diferentes atores, empresa, CIEP, equipe, como você alinha esses interesses, né? Uma vez que você está aí fazendo a sua entrevista para o programa Parceiro na Escola, que é parceiro da escola, tá? Sim, então a gente teve oportunidade durante esse período várias vezes de fazer essa articulação com o núcleo de educação. E a partir desse ano, nós temos uma articulação também junto com a parceira da escola. É recente para a nossa escola esse programa. Então, nós tivemos articulação a respeito dos uniformes, que foi algo assim bem importante. Eu, enquanto fiscal da escola, da parceria, a gente precisou cobrar da parceira a entrega correta dos uniformes, passar para o pessoal da mantenedora como que estava o acontecimento, como que funcionava, como deixava de funcionar. Então, o relacionamento nosso entre parceria e Núcleo Regional de Educação e CED, no momento, ele tem sido satisfatório. Tudo que a gente tem solicitado tem sido atendido. Então, para nós ainda estamos em lua de mel, é muito recente. Então, tem muita coisa boa acontecendo. A gente visualiza, assim, um futuro muito promissor para a nossa escola. Está acontecendo várias coisas que antes não aconteciam. Ok. E nessa. Opa, oi? E nessa mediação dos uniformes, teve alguma situação que você precisou intervir para que chegasse de forma certa? Teve algum problema, alguma situação que você precisou recorrer e articular né, recorrer ao NIP, recorrer a SEC, ou empresa? Tem uma situação específica assim, que você podia verificar para a gente? Olha, em número de uniformes, porque tudo foi passado, então a quantidade de uniforme no início não chegou correta, foi necessário fazer o workflow, né, que é um posicionamento enquanto fiscal para a CED poder cobrar a empresa dá uma resposta para nós, e assim, foi bem tranquilo. A partir do momento que a gente cobrou, eles colocaram em ação, não sei se eles estavam esperando essa cobrança, mas assim que a cobrança aconteceu, ela foi atendida satisfatoriamente. Ok. Vamos para a próxima, tá, Juliana? Perfeito. Conte sobre uma situação em que demandas administrativas desviaram o seu foco do pedagógico e você precisou intervir para manter a centralidade na aprendizagem dos estudantes. Como você conduziu essa situação? Entendo que você entrou esse ano no programa, na escola que você está? Desculpa, não entendi esse último. Você entrou, a tua escola que você é diretor hoje, começou esse ano no programa parceiro? Começou esse ano. Ah, Então, tá. começou. Então, dentro desse tempo, né, do início do ano até agora, teve alguma situação que você precisou tirar o seu foco do pedagógico e intervir, né, e focar mais assim na situação das demandas administrativas, né, ou que você precisou intervir para manter a centralidade na aprendizagem dos alunos? Olha, Maria Isabel, agora mudou um pouco a nossa função, a minha função na escola, né? Eu sou mais da parte pedagógica, mas eu ando pela escola o dia todo, eu pareço uma assombração, mais ou menos. Eu vejo se tem vidro quebrado, ainda eu não consegui muito desligar daquele diretor antigo, né? Então a gente está o tempo todo circulando para a escola. Hoje eu posso falar para você que a minha escola tem um vidro quebrado
que é algo assim excepcional, né, para a realidade das escolas, mas o foco nesse ano ele tem sido mantido na parte pedagógica, levando em consideração que eu tenho uma equipe pedagógica muito consistente. A minha equipe pedagógica já está comigo em torno de 8 anos, a maioria das pedagogas. Então, se tem um ponto positivo da escola que eu posso falar para vocês, é a organização. Então, quando a chefe do núcleo vem aqui, qual é o ponto positivo da tua escola? O ponto positivo da nossa escola é a organização. A gente consegue orquestrar situações. Então, sempre eu costumo falar com as meninas que a gente tem uma gestão compartilhada. Nós caminhamos juntos para tentar resolver todas as situações pedagógicas da escola. Entendi. Entendi. Mas você conseguiria trazer uma situação concreta para a gente? Sendo uma situação, em algum momento você teve que deixar um pouquinho de lado essa novo foco, que é não é apenas o pedagógico, para interferir em situações administrativas? Sim, eu posso relembrar a questão da alimentação escolar. Então, a gente tem um pouco de dificuldade com a alimentação escolar. Então, às vezes, a gente precisa estar um pouco mais junto para ver a quantidade de servimento, para ajudar, auxiliar no controle do estoque lá da merenda, para que não falte. Então, a gente consegue manter, assim, as coisas bem organizadas. Eu procuro todos os dias, na hora do intervalo, estar lá junto com os alunos para tentar organizar a fila, tentar resolver algumas situações que acontecem, e às vezes acaba atrasando um pouco a parte pedagógica que eu precisava estar lá também conversando com o professor, eu sentindo como que está o clima escolar, eu auxiliando o que está acontecendo, mas a gente tem a equipe, então sempre vai ter alguém lá para socorrer os professores também. E dentro desse contexto, você já pensou uma forma para resolver essa situação? Como é que você conduz essa situação para que você não precise, né, mais ficar com essa demanda administrativa para você? Ou você ainda não conseguiu, você ainda está nessa organização precisando dar esse apoio para a parte administrativa? Eu estou tentando reorganizar com os funcionários que eu tenho, com a equipe de agentes educacionais, com as inspetoras, então elas também me auxiliarem nessa distribuição da merenda lá, para que eu não fique todo o momento lá. Eu gosto muito de estar na sala dos professores também. Todo dia pela manhã eu tento falar algo positivo, uma mensagem lá de ânimo, vamos tentar melhorar 1% hoje, vamos lá, a gente trabalha para essa meninada, o nosso objetivo é colocar essa molecada na faculdade, então, dentro do possível, eu tenho acho que feito o que dá para fazer. Ok, Juliana. Vamos para a próxima, então. Conte uma situação em que você participou da seleção ou avaliação, né, de desempenho de um professor, pedagogo ou profissional da área educacional, e quais critérios você utilizou para avaliar o perfil desse profissional? E como que você chegou na decisão final? Olha, nós tivemos no início do ano a seleção dos professores para participar do programa Parceiro da Escola. Alguns professores foram indicação nossa já do ano passado. Eu digo indicação nossa quem? Eu, a diretora auxiliar e o grupo dos pedagogos. Olha, esse professor desempenhou um bom trabalho no ano de 2025, é um professor que é comprometido, é um professor que é adaptado às tecnologias, é um professor que não falta, então acho que esse professor a gente poderia indicar. No dia do teste de quadro que a empresa faz, foi composto por mim, mais 3 pedagogas e uma pedagoga da parceira. Então, a gente fez um meet, o professor foi lá, ele se apresentou, ele deu a sua aula,
e dentro do tempo, o tempo foi muito curto, sabe? Foi 15 minutos. Então, a gente consegue ver quem tem uma didática que foi claro nas suas explicações, a gente fez alguns questionamentos, o professor foi uma resposta satisfatória, se o professor tinha conhecimento ao trabalho que é realizado na rede estadual do Paraná. Por incrível que pareça, alguns professores não eram da rede, eles não sabiam o funcionamento, e tinha sim, a gente levou em consideração muito, porque o tempo era curto, se a pessoa tinha jeito para lecionar, porque tem profissionais que não têm, né? Tem um pouco de timidez, ficou muito nervoso, e algumas pessoas a gente investiu em dar oportunidade. Então, foi, assim, bem satisfatório, mas foi em grupo que a decisão foi tomada, não foi uma decisão única, exclusivamente minha. Ok, obrigada. A gente basicamente a gente vai anotando, tá? Então, ok. Tá. Relate uma situação em que você precisou acompanhar e garantir a execução de um serviço que não estava sob sua gestão direta, mas que impactava o funcionamento da escola. Como você realizou o controle e a verificação da qualidade desse serviço? Então, a gente pode falar aí, eu acredito, a respeito do programa Dinheiro Direto na Escola, né? Aonde a gente conseguiu fazer as calçadas da escola e a gente tem que acompanhar bastante, aonde a gente colocou alguns corrimões na escola, lá onde ainda não existia, e a nossa participação foi desde da escolha das empresas lá, os orçamentos, os 3 orçamentos, a melhor qualidade do material, a melhor prazo para a escola, quem apresentaria um melhor trabalho, e a gente teve que acompanhar ali junto, porque as empresas pegam muito serviço ao mesmo tempo, então se você não ficar ali acompanhando o dia a dia, precisa melhorar, está demorando muito, a qualidade não está boa, eu gostaria que refizesse isso aqui, o serviço não sai a contento, porque a gente, além de ser o diretor, a gente é o responsável, né? Nós somos a sede na escola, então se deixar de qualquer jeito, o serviço não fica bom, a gente tem que pensar que é como se fosse na nossa casa. A ideia é essa, mais ou menos. Isso, né? Ok. A última questão aqui da entrevista, tá? Descreva um Tá. problema recorrente na escola e como você estruturou uma solução prática e eficiente. Não necessariamente precisa ser desse ano que você se tornar paciente, pode ser de qualquer momento aí da sua experiência como gestor, tá? Tá. A gente tem, infelizmente, a gente tem vários problemas, né, na escola. E um dos problemas que eu pensei agora que você falou é a respeito da saída antecipada dos alunos que fazem parte do programa Jovem Aprendiz. Então, as empresas, elas querem que os alunos estejam lá para começar o estágio às 13 horas. E a aula, ela termina às 12h30. Nós estamos na periferia de Sarandi, então é muito longe a nossa escola aos demais locais de acesso na escola, na cidade. Então, ponto de ônibus, as coisas são muito difíceis. E os pais acham que o principal é o trabalho. E a gente tem que relembrar sempre que o principal não é o trabalho, o principal é o estudo. Só existe jovem aprendiz porque existe escola. Então, eu tive que intermediar com as empresas que contratam, Gerar, CIEE, o Senac também, a gente teve que conversar para que eles entendessem essa necessidade dos nossos alunos terem um tempo a mais para chegarem até o local do trabalho. E para os pais
eu tive que apresentar muito a resolução 704 de 2025, que fala a respeito da saída antecipada. É proibida a saída antecipada. Então, se acontece qualquer coisa com o aluno, ele está sob responsabilidade minha, logicamente, sob responsabilidade da Secretaria de Educação. Então, eu não tenho essa possibilidade. Foi uma luta árdua, não foi fácil conscientizar os pais, mas a gente conseguiu vencer, porque agora todos já entenderam, a gente conseguiu esse tempo a mais para que os alunos cheguem até os seus estágios, e os pais já compreenderam. Então, volta e meia entra um aluno novo, mas eu queria. A gente apresenta todo o quadro, manda a lei, mostra para os pais, fazemos um trabalho também através da rede social lá que, não pode, é proibido saída antecipada. E a gente conseguiu um resultado satisfatório. Eu acredito que foi bom. E como que você fez a conversa com as famílias em relação a isso? Você chama para vir para a escola? Como que a família é presente na sua escola? Assim, como é que você consegue esse diálogo, por exemplo, nesse foco desse problema que você me trouxe? Olha, normalmente, no primeiro momento, o aluno tenta sozinho. Ele vem e fala que, eu vou trabalhar, tal, assina meu estágio, não sei o quê, tal. Daí, não pode. Daí, no próximo dia, normalmente é no próximo dia, ou no mesmo dia, vem a família. A família vem conversar, mas não tem um jeitinho, não tem como resolver. Infelizmente, não tem jeitinho, porque é uma lei, a gente tem que respeitar a lei, é perigoso. Se acontecer alguma coisa, hoje você está falando que está tudo bem, mas se acontecer alguma coisa, não vai estar tudo bem, porque a tua joia mais preciosa, ela está sob o meu cuidado, e se acontecer qualquer coisa, quem responde sou eu. E no fim a gente consegue conscientização dos pais. Então, normalmente, é uma conversa presencial que facilita todo o nosso trabalho. Antes disso, já teve uma conversa por WhatsApp também, que eles mandam por WhatsApp, que teoricamente era para nos ajudar, mas dificulta muito o nosso trabalho, né? Porque a gente precisa, olho no olho, conversar presencialmente, que facilita, o pai no final acaba entendendo qual que é a nossa preocupação. E essa dificuldade com as empresas, você conseguiu solucionar? Ou cada vez que um jovem aprendiz inicia novamente um trabalho, você tem que retomar toda essa conversa de novo com as empresas? Não, não, não. A gente acionou quem contrata. Então, o CIEE, o Gerard, o Senac. Então, com a conversa com os gestores de lá, já ficou acertado que os nossos alunos têm um prazo a mais para chegar nesse trabalho. Eles não têm necessidade de cada empresa eu ir conversar. Não, quem conversa é diretamente os gestores lá de quem contratou os alunos. Perfeito. Resolveu o problema. Resolveu, graças a Deus resolveu. Deixa eu te perguntar, já que a gente ainda tem um tempinho, para entender melhor o funcionamento aí de como que você gera toda essa escola aí há tanto tempo, né? Normalmente, as escolas têm um problema recorrente, que é a questão ali dos funcionários, da limpeza. Agora que ela virou parceira, como que é um pouco essa dinâmica da escola, assim, em relação a essa logística com os funcionários, com a empresa, com as vendedeiras? Fala um pouquinho, assim, da tua organização estrutural e como que você lida com os problemas diários, assim, que são muitas pessoas, né, envolvidas, assim, em trabalhos assim, difíceis, né? Inclusive, bastante pessoas. Como é que é a tua relação assim, com esses funcionários? Então, assim, a gente tinha anteriormente, até o ano passado, as empresas terceirizadas. E a gente foi trabalhando muito tempo com esse pessoal e viu algumas pessoas que tinham potencial de líder, de coordenar algum setor. Então, um setor que era muito complicado na nossa escola era o setor da merenda. E eu tinha uma funcionária que ela era dos serviços gerais, mãe de aluna, mas ela é uma líder nata. Eu coloquei ela na cozinha. E ali na cozinha, ela distribui o serviço para todo mundo.
Eu tenho uma equipe na cozinha que trabalha feito um relógio. É tudo organizado, ela é muito proativa. Ela se propõe a fazer um cardápio diferenciado. As crianças aqui em Sarandi, elas comem demais. E graças a Deus, nunca faltou merenda, nunca, tal escola lá, não sei o quê. Aqui não falta merenda. A gente tem um controle exato e sempre dá certo. No setor da limpeza, a gente tem uma escala de limpeza, a gente faz reuniões mensais, a gente tem cada um o seu setor, existe rodízio das meninas que trabalham, então eu tenho 6 funcionárias de serviços gerais, e a gente vai revezando, são duplas. Hoje é eu e você, amanhã eu e Eliseu, amanhã eu e a Andressa, e a gente vai revezando, tanto as duplas quanto os locais aonde vão ser limpos. Então, a nossa escola ela tem 2 blocos, parte superior, parte inferior. A gente vai trocando. Todo mundo passa por todos os setores da escola. E com essa situação de parceira, reduziu muito as faltas. Não tem falta. Eu gostaria de deixar ressaltado que não tem falta de professor e não tem falta de funcionário. Quando tem falta de professor, a gente se organiza aqui e já resolve. Nós temos os inspetores que nos falam, está faltando professor em tal lugar. Já chamamos um professor que está ali em hora atividade, chamamos o monitor e já conseguimos resolver de logo essa situação. A secretaria reduziu a quantidade de funcionários, só que a gente ficou agora com 3 funcionários na secretaria, só que trabalha em conjunto. Eles me auxiliam muito na busca ativa, então eu tenho um cronograma lá, as inspetoras pegam a pasta lá na sala, passa para as pedagogas passam para a secretaria dispara pelo WhatsApp os pais, seu filho não está na escola. E tudo isso acontece em torno de 30 a 40 minutos, tem que acontecer na primeira aula. Então, assim, as pessoas que ficaram, parece que elas ficaram mais comprometidas, sabe? Parece que está dando um pouco de medo. Eu tenho na secretaria só o secretário que é efetivo e tenho 2 funcionárias que elas são da empresa. Então, a secretaria está funcionando maravilhosamente bem. A limpeza, eu tenho 6 pessoas, funciona a contento. E se falta uma da limpeza, porque já aconteceu, a diretora administrativa lá da Impulso, eu já falo com ela, ela já contrata uma pessoa para vir fazer uma diária, como se fosse uma diarista, paga para essa funcionária R$ 160, e elas vêm sorrindo e quer mostrar serviço, então acaba sendo bem satisfatório. A gente está muito feliz com essa maneira de gerenciar a escola. Que bacana. Perfeito. Muito bacana. E outra coisa que eu fiquei curiosa também, como que você, assim, pensando agora no pedagógico, né, e que você consegue se dedicar, ainda não se desvinculou totalmente, isso é a gradual mesmo, né, mas, assim, em relação, por exemplo, a organização em relação ao observação de sala de aula, ao feedback pedagógico, como que você conseguiu aumentar, digamos assim, o teu tempo nessas demandas, que antes, né, as funções administrativas acabavam tomando bastante. Eu tenho uma agenda aqui, Isabel, onde eu tento, Maria Isabel, desculpa, eu tento me organizar quantas observações eu vou fazer. Então, existe um número, né, de observações que tem que fazer. A minha auxiliar, ela acabou de voltar da licença maternidade, então a Andressa acabou de voltar da licença maternidade, daqui a pouquinho vai sair de novo, que ela está grávida de novo, então eu tento me organizar para fazer as observações, as minhas e as dela, porque a gente tem também algo a cumprir. Então, eu combino com o professor, vejo lá, normalmente, se vocês consultarem aí o BI, vocês vão ver que a maioria das observações, elas são feitas na recomposição de aprendizagem de matemática, que é o nosso foco.
Inicialmente, eu peço para que as pedagogas elas alinhem com o professor na hora atividade, ver o que se faz lá necessário, dar uma dica, e eu combino com o professor qual é o foco que a gente vai observar dentro daquela aula dele. Pode ser o clima da sala de aula, pode ser o engajamento da turma, pode ser se o professor ele tem controle do tempo e do espaço lá da sala de aula, se ele está com uma aula onde o aluno é o protagonista. Então, depois disso aí, a gente marca um novo momento com o professor para a gente dar o feedback, para a gente poder conversar. Então, senta a pedagoga da turma, normalmente, o professor, a gente fala com o professor os pontos positivos. Ó, professor, achei muito interessante, tal. Tudo baseado no que a gente está tendo as formações, né? Então, normalmente, a gente parte de um feedback sanduíche. A gente tenta mostrar tudo positivo, porque toda aula tem alguma coisa positiva. E quando o diretor está na sala, tem muito mais coisa positiva. O professor realmente consegue dar uma aula, porque os alunos mudam a percepção daquele dia. Opa, tem uma autoridade na sala. Eu aprendi muito esse ano no diretor formador, e a gente tem conversado com o professor a respeito das rúbricas. Eu mostro as rúbricas para que ele entenda. Quando é um nível 1, professor? Quando é um nível 2? Quando é um nível 3? Professor, onde você acha? Ou você acha que você se encaixou no nível 4? A gente tentar chegar num acordo para ver aonde o professor se encaixou, e eu acredito que o professor sai satisfeito desse feedback, porque... E você consegue ver o reflexo dessas conversas, do feedback, dessa forma que você faz na aprendizagem dos estudantes lá? Bom, eu consigo ver através do BI. Se eu vou lá no BI, aprendizagem, eu vejo que meu aluno está tendo um maior aproveitamento lá nas avaliações internas e externas, porque se você parar para pensar, 2,7% de alunos abaixo do nível básico, nós estamos no caminho certo. Eu consigo perceber que a frequência ela tem acontecido bem. Isso aí faz parte de uma boa aula, porque se a aula é ruim, o aluno também não quer vir na escola. Eu consigo ver que se a frequência melhorou, vai, consequentemente, melhorar a nota dos meus alunos. Eu consigo ver lá no BI Aprendizagem ainda a melhora em relação aos descritores, que a gente tinha maior dificuldade, os nossos alunos tinham maior dificuldade, e agora eles estão caminhando e melhorando, ano após ano. E eu acredito muito, Maria Isabel, que se a gente continuar com esse grupo de professores, a gente vai dar sequência e cada ano a escola pode vir a melhorar. Ok. Muito obrigada, né, pelas suas respostas. Aí a gente tem aí em torno de um minuto e pouquinho. Você quer complementar com mais alguma situação que você tenha lembrado, que você queira discussar? Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade. E assim, eu falei para vocês que meu nome é Juliano Castro Gabriel. Esse é o nome de batismo. Aqui na comunidade, eu sou o Juliano do Universitário. Então, todo mundo me conhece, todo mundo tem meu telefone. Eu sou diretor 24 horas por dia, depois da pandemia. Então, 10 horas da noite, tem gente me ligando, mandando mensagem, você precisa resolver. Eu vou no mercado, eu resolvo coisa da escola. Eu vou na padaria, eu resolvo coisa da escola. Eu vou cortar o cabelo, eu resolvo coisa da escola. Então, assim, eu tenho um senso de pertencimento muito grande com essa comunidade. E, assim, eu acredito que a comunidade também tem um grande senso de pertencimento com a escola. Num mundo tão violento como nós estamos, a nossa escola nunca foi roubada, nunca fizeram nada, nada.
Eu tenho um vidro quebrado, então eu acredito que a nossa escola está no caminho certo e as pessoas sabem que a escola é dela. Eu estou ali passando uma temporada, daqui uns 10, 15 anos eu aposento, se Deus abençoar, e a escola vai ficar em boas mãos. Ok, Juliano, obrigada. Desejo uma continuidade no trabalho, boa sorte no processo, tá? Obrigado. Gostaria de lembrá-lo para estar atento ao edital, né, no site da Secretaria de Educação, tá? Lembrando, então, que o resultado preliminar, né, vai sair no dia 3 de julho, no site oficial do credenciamento, tá? O prazo para interposição de recursos, então, será entre dia 6 e dia 7 de julho, com a divulgação do resultado final previsto dia 16 de julho. Né? Então, permaneça atento lá para você não perder o resultado aí. Boa sorte, Tá tá? bom. E agora Tá, obrigado. você pode sair da reunião daí, tá? Bom Tá, trabalho para gente, você. obrigado, tá? Vocês fizeram eu acordar 5 horas da manhã sem dormir a noite inteira. Meu Deus do céu, graças a Deus, acabou, tô livre. Tá bom, Tchau, isso obrigado. mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Está encerrada a gravação.